Que vai começar a gravar. Ok, estamos gravando. Podem começar, meninas. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Né? Estamos aqui para mais uma conversa, uma prosa sobre Pedro humano demais. Alguma coisa muito interessante, a vida de Pedro, né? E o professor nos convocou para, durante as férias, fazermos esse mergulho nessa pessoa muito parecida conosco. O texto que nós vamos apresentar hoje é Por Amor a Jesus, do capítulo 6 do livro Há Flores no Caminho. A Roselane fez um trabalho ótimo, ela está totalmente organizada para isso, então eu vou fazer apenas a escadinha para ela, o apoio, né? E o objetivo era esse. Ela falou se eu estava com segundas intenções com ela quando eu comecei a jogar trabalho para ela. Eu falei que não, eu só estava com a primeira, com a segunda, com a terceira, com a quarta e com a quinta intenção. Então, é bem pouco, ela dá conta tranquilo disso. Então, para começar esse trabalho, nós tivemos assim pequenos obsessores tecnológicos no meio do caminho, né? Mas a gente mostrou para eles que somos mais fortes e que agora eles estão convidados a observar como se trabalha com fé em Jesus Cristo, com fé no Evangelho de Jesus Cristo, né? Com apoio de Deus Pai. Então, vamos pedir acalmar nossos corações e pedir proteção a Deus Pai Todo-Poderoso, esse ser maravilhoso que nos proporciona esse momento de aprendizado, esse ser maravilhoso que nos permite a vida de ensino, de aprendizado nesse planeta Terra, através da nossa encarnação nesse momento, e agradecer a essa oportunidade de andarmos um pouquinho mais à frente em nossos conhecimentos. Gratidão, Deus Pai, por tudo que nos proporcionaste nesse momento, por tudo que permitiu que vivêssemos no dia de hoje, pela água que matou a nossa sede, por esse maravilhoso sol que ilumina e aquece, pelo alimento que tivemos à mesa. Gratidão a todos que, de alguma forma, colaboraram para que esse alimento chegasse até a nossa mesa, desde lá do campo, até todos os que, de alguma forma, beneficiaram, transportaram e trouxeram a ponto de você ter acesso a esses alimentos. Gratidão sempre, gratidão pelo ar que respiro, gratidão pela vida, gratidão por estar aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora eu vou entregar tudo para a Roselane, né? Porque é ela que vai fazer o inicial e o meio e o fim, tá? E, Roselane, é tudo seu. Imagina, né? Se não for ela aqui, eu tô ferrada. Mas gratidão também por Jesus ter escolhido esse texto para nós fazermos a reflexão, porque realmente ele é muito intenso, muito lindo, né? E daí nós começamos, então, pelo próprio título, Por Amor a Jesus. E esse título já nos remete ao carinho de Simão Pedro para com Jesus, manifestando todo o seu amor e fidelidade ao chamamento do Mestre, para que cuidasse dos necessitados do mundo. E Amélia Rodrigues nos conta. O dia fora estafante. As atividades da casa tiveram início pela alva, com a leva de enfermos que chegaram suplicando ajuda e terminaram noite adentro com alguns obsediados que renteavam com a loucura e foram deixados à porta, ao relento. Aquela era a quadra ardente do verão, e a temperatura morna amolentava mesmo as resistências mais vigorosas. Conhecida na cidade e nos arredores como albergue do amor,
e o recinto da esperança, para a casa do caminho, afluíam os desafortunados de todas as matizes. E aqui, lembrando que Simão Pedro, ele não media esforços em acolher a todos que na casa do caminho chegavam, em um trabalho extenuante de sol a sol, não fazendo nenhuma distinção de quem seria ali acolhido. Eram os anciãos, as crianças, os doentes, e até mesmo os obsediados tomados pela loucura eram deixados àquela porta. Este relato de Amélia nos faz lembrar sobre a passagem de João, capítulo 21, o versículo 15 a 17, em que Jesus indaga Simão Pedro, dizendo: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ao que Pedro responde: Sim, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. E por mais 2 vezes, Jesus faz a mesma pergunta. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, já disse que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E aqui, curioso lembrar que também Pedro o negou por 3 vezes. E assim Jesus também faz a mesma pergunta por 3 vezes. E por que Jesus também assim o fez? Pensemos. E no dicionário Michaelis, o verbo apacentar significa levar ao pasto ou pastagem, vigiar atentamente, dar ou receber alimento, e que também traz o sentido de fornecer o sustento espiritual, doutrinar, orientar. Desta forma, quando Pedro reitera o seu amor por Jesus, nos dá a entender o compromisso de Pedro em continuar o apostolado de Jesus, né? Orientando, acolhendo, doutrinando, né? Vigiando atentamente o seu rebanho. Ainda, Jesus, ele não pergunta a Pedro se ele aceita esse desafio, mas sim, ele determina-lhe a tarefa de cuidar do seu rebanho, que somos nós, né? E foi então que, com a ajuda de amigos, né, os esforços dos apóstolos, que se ergueu uma casa de assistência, que foi a Casa do Caminho, onde Dona Meire ontem, muito sabiamente, né, nos colocou com a sua brilhante fala, o que foi a Casa do Caminho naquela época, né? E a Casa do Caminho, o princípio maior, então, era o quê? A caridade e o amor. O amor em movimento, como premissa para vencer todas as dificuldades. E segue o texto. Não obstante a escassez de cooperadores, as pessoas não tinham pejo, ou seja, não tinham nenhum impedimento, né, em descarregar sobre os ombros cansados dos operários de Jesus todas as cruzes e problemas que encontravam, encaminhando-lhes os aflitos e necessitados em grupos que se sucediam como ondas contínuas no mar. Sempre haverá esse comportamento entre os homens. Os desobrigados, com o compromisso da solidariedade, encaminharão para os lidadores da ação extenuante novas contribuições de sofrimentos, indiferentes à angústia e ao cansaço dos que se empenham em minimizar
a problemática humana. E aqui nós perguntamos também, quantas vezes nós nos deixamos levar pelos nossos problemas, transferindo as nossas dificuldades para que Jesus as resolva por nós, sem nenhum ou com muito poucos esforços em nos melhorarmos? Quantas vezes nós somos chamados para a caminhada junto ao Pai e simplesmente nós fechamos a nossa porta em detrimento do nosso egoísmo? Quantas vezes nós deixamos de ajudar ao próximo que se encontra tão próximo de nós, achando que não é a nossa competência, e sim da casa espírita da qual nós participamos? Quantas vezes nós somos indiferentes à dor alheia, esquecendo-se do maior mandamento que Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E seguindo, aquela temporada se assinalava pelas cores gerais: criancinhas órfãos e velhinhos desvalidos, enfermos e alienados de vário porte chegavam a cada hora, valendo-se dos recursos do amor, da caridade e da abnegação de Pedro, que jamais se excusava. O que nos leva a refletir também que, acima dos recursos materiais de que Pedro ia buscar junto na comunidade, aos comerciantes, né, que também Dona Miri sabiamente nos colocou ontem, a sua dedicação, né, o seu amor e a sua fé que sustentava os muitos que ali procuravam abrigo, sendo essa o seu combustível para manter-se firme nessa missão, porque os desafios eram muitos, as dificuldades que ele enfrentava eram muitas, e como também referindo-se, por isso que eu disse, pessoal, ontem, que a gente podia até ter cancelado esse evento, porque tem tudo a ver com a fala da Dona Meire de ontem, né? Tudo, tudo, tudo. Então, assim, é só uma continuidade, um reprise aqui das colocações de Dona Meire, né? Que, assim, e Pedro manteve-se firme nessa situação dele, nessa luta dele, né? Nesse empenho dele. Lógico que tinham, né, principalmente os apóstolos ali, né, ajudando, Tiago, João, auxiliando, mas eles também tinham a missão de pregar o evangelho. Então, muitas vezes, ele se sentia só. E muitas vezes era necessário para ele, que em função dessa necessidade dele ir buscar auxílio, porque as pessoas chegavam a cada momento na casa. Então, eram muitos os necessitados, eram muitas as pessoas para ele fornecer alimento, e o tempo dele era muito tomado para essa busca de recursos para manter a casa. Então, ele não media esforço, e ele sempre mantendo-se firme nessa missão. Mas, somando penas aos trabalhos exaustivos, sem repouso, medravam aqui e ali suspeitas infundadas. Incompreensões injustificáveis se instalavam entre os poucos colaboradores do velho pescador. E não raro, o amigo dos infelizes sentia-se quase a sós para atender o grande número de necessitados ali albergados e aos sucessivos grupos
que diariamente rogavam apoio e recolhimento. Portanto, sendo Pedro humano, né, sobreveio o cansaço, sobreveio o desânimo, porque além desse trabalho extenuante, iniciaram-se na casa os conflitos, muitas críticas, e a desunião começou a adentrar aqueles corações, marcados principalmente pela inveja, a própria desavença entre os acolhidos, né? E ali estava Pedro para enfrentar toda essa situação, além do trabalho exaustivo do dia a dia, que era de sol a sol, né? E esse companheiro admoestava o discípulo, acusando-o de abuso da caridade. Aquele o censurava às claras pelo tempo aplicado na assistência aos leprosos, que, segundo ele, deveriam ser liminarmente arrojados à morte no Vale dos Imundos, em Jerusalém. E outros queixavam-se da falta de oportunidade para os largos diálogos evangélicos, porque Simão estava sempre a braços com os trabalhos cansativos. Por fim, que a casa não sobreviveria naquelas condições, considerando a possibilidade de as autoridades do Sinédrio mandarem fechá-la, por albergar mulheres de vida equivocada publicamente conhecidas. Simão ouvia as insinuações malévolas, as ingratidões e os sarcasmos indisfarçados em silêncio. Lembrando aqui que com essa situação da pouca oportunidade que ele tinha, né, de fazer o diálogo dos evangelhos, né, ele não sobrava tempo para ele falar de Jesus, para ele pregar, né, o evangelho. E foi então que, em um outro, Humberto de Campos nos coloca que Simão Pedro foi auxiliado quando Paulo chegou. E Paulo, sendo o estrategista, que nós já conhecemos várias passagens de Paulo, ele propôs uma nova situação, um novo trabalho, uma nova estratégia na Casa do Caminho, que foi orientar, que foi ensinar, né, algumas atividades de artesão que ele bem dominava, né, e para que as pessoas que ali se encontravam pudessem se tomar de ofícios, né, como também de trabalhar como oleiros ali. E foi então que Simão Pedro começou então a se liberar um pouco mais para a atividade do evangelho. E assim foi instituído o evangelho semanalmente, né, na casa, ocupando-se também da palavra de Jesus. Mas voltando aqui ao texto, nessa passagem aqui, Simão Pedro demonstra, diante de todos esses percalços, né, a sua resignação, fazendo do silêncio o companheiro a lhes auxiliar na perseverança do trabalho, como se estivesse ouvindo a voz de Cristo: apacenta as minhas ovelhas. Porém, alguns o tinham na conta de covarde e demonstravam conhecer-lhe a fraqueza das negações. Segue aí, minha amiga Vanira. Enquanto ela descansa um pouquinho. Pessoas amigas, aqui é o texto da Amélia. Pessoas amigas não ocultavam o desagrado ante a programação pesada que o companheiro de Jesus se impunha. Quer dizer, algumas pessoas que observavam melhor a coisa, né, como a coisa acontecia,
não concordavam com o excesso de trabalho que Pedro se impunha em nome de Jesus, né? E convidavam, sem palavras, os demais obreiros à dilação das forças, quer dizer, ao crescimento das suas próprias forças e da ação na caridade. Era como se a inconsciência e a irresponsabilidade conspirassem contra o bem na casa dedicada ao bem geral. O apóstolo abnegado, todavia, não se deixava contaminar pelos vapores tóxicos da intriga nem das conversações malsãs. Então, aquelas malevolências, ele procurava não se intoxicar com o que as pessoas à sua volta diziam, né? À medida, porém, que o desgaste físico e mental lhe minavam as forças, foi acolhendo, sem o perceber, o vírus do desânimo. Anotava aqui e ali mal-estar e percebia-se imensamente saudoso da companhia do mestre, que muito anelava por voltar a fruir. Então, gente, há uma lenda que diz que o leão é o rei da floresta, mas um vermezinho, um pequeno micróbio que se instala em sua patinha pode corroer toda a sua força e acabar com a vida dele. E assim são as fofoquinhas, os disque-disques, as conversações malsãs, como diz a Amélia Rodrigues aqui. Vai aos poucos minando, principalmente se a pessoa não estiver vigilante o tempo todo, para não se contaminar com essas conversações diferenciadas, com essas conversações negativas, né? Rose, pode continuar, por favor. Eu acho que só colocando aqui também, né, que mesmo Pedro sendo toda a fortaleza dele, essa condição também mexeu com ele, né? Também bateu esse desânimo, porque somos humanos. Por mais fortes que sejamos e por mais esforços que façamos, né, na nossa luta do dia a dia, chega um momento que a gente meio que para e cansa, né? E diz, chega, não quero mais. E, logicamente, que ele era muito influenciado por essas energias, vamos dizer, negativas, resultantes da inveja mesmo, de ele ser tão fiel a Jesus. Então, a fidelidade dele acabava incomodando as pessoas, né? E voltando ao texto, então, quando se fez silêncio nos largos pavilhões humildes, onde a dor encontrava lenitivo e as vozes do aturdimento obsessivo silenciaram, Simão assentou-se sob a sombra de vestusta figueira brava, esparramada pelo pátio interno da casa do caminho, e recolheu-se em meditação e prece. A noite agradável fizera-se um álbum natural de recordações. O discípulo dedicado repassou mentalmente as cenas da sua convivência com Jesus, desde o primeiro encontro até o último contato. Parecia-lhe que as evocações se corporificavam, concedendo-lhe nítidas lembranças que se orvalhavam os olhos reiteradas vezes. E essa constância, essa lembrança de Jesus, essa saudade de Jesus, essas recordações de Jesus, elas não eram somente para Pedro, mas sim os apóstolos, todos eles, depois que Jesus partiu do convívio deles, todos sentiam uma imensa saudade. E aqui não foi diferente, ele revendo todo o tempo que ele passou com Jesus, né? A ponto de lhe trazer as lágrimas. Constatava na saudade e na emoção o
quanto amava aquele amigo. É certo que lhe daria a vida. Não saberia ainda explicar o motivo da fraqueza que o martirizava. E nesse momento, então, de profunda saudade, Simão Pedro, o homem rude, o homem pedra, né? Ao recordar dos momentos com Jesus partilhado, dá-se conta do verdadeiro sentido do amor, deixando-se tomar por imensa emoção. E na tentativa, então, de encontrar justificativa para o seu estado de fraqueza, ele percebeu que Jesus era maior que tudo isso, tornando-se ele, Jesus, o refrigério para as suas angústias. Segue, Alvanira, querida. Não saíra das últimas recordações em torno do momento da ascensão, quando viu Jesus, transparente e belo à sua frente. Então, nesse momento, o Jesus apareceu para ele, né? Enquanto ele meditava e fazia suas preces, pensava sentia as recordações da convivência com esse amigo, né? E Jesus se fez presente, transparente e belo à sua frente. Desejou traduzir a felicidade daquela hora, explodindo de júbilos. Mas o suave e tranquilo olhar do amigo que o penetrou, dulcificou-o por dentro, harmonizando-o. Passado o primeiro instante, e porque não desejasse malbaratar a oportunidade excepcional, então ele não queria perder essa oportunidade de falar com Jesus novamente, né? Pedro recordou-se das últimas dificuldades experimentadas no trabalho, e expô-las em breves palavras, concluindo entristecido. Não são os estranhos, Senhor, a criarem impedimentos para o labor crescente, mas os amigos, os cooperadores. E, desejando dar maior ênfase aos problemas, arrematou. Quando a perseguição vem de fora, dos que não nos conhecem, é mais fácil compreendê-los e desculpá-los. Porém, quando decorrem daqueles que vivem conosco e participam da nossa fé, do nosso ideal, já, né? Ela pôs reticências aqui. Não conseguiu terminar a frase porque a voz ficou estrangulada na garganta túrgida. Chegou a inchar-lhe a garganta, né? Da emoção de ver Jesus. O Senhor, compreendendo as lutas do discípulo querido, interrogou. Pedro, que era o vaso delicado antes de tomar forma? Argila comum, Senhor. E a estátua perfeita, antes do esforço e da dedicação do artista? Pedra bruta, mestre. Tens razão, amigo. Sem o trabalho consciente, nem a arte do oleiro, o vaso não se teria formado, permanecendo perdido no barro úmido. Não fossem a paciência e a habilidade do escultor, a estátua que dormia na pedra grosseira, lá permaneceria, sem qualquer beleza e utilidade. Os homens, à semelhança da argila sem forma ou pedra grosseira, aguardam que os escultores dos nobres ideais lhe plasmem a beleza e forma, delicadeza e utilidade, vencendo as suas resistências a golpes de paciência, perseverança e fé, até que colinem os objetivos para os quais
foram criados pelo Pai. Além disso, convém considerar que eles são hoje o que já fosse ontem. O tempo e o amor divino cuidaram de ti, através de outros que te alcançaram, cabendo-te agora a tarefa de cuidar deles, a fim de cheguem até onde te encontras. E Jesus, nesse momento, deu margem a que o ouvinte penetrasse o conteúdo profundo que ele havia falado, as suas palavras, silenciou para logo concluir. Se não exercitarmos o amor e a caridade com aqueles com quem convivemos, como provaremos os próprios valores quando chamados a tolerar e a suportar o que nos são desconhecidos? Se não nos for possível perseverar com os que jazem no desânimo e nos dificultam a marcha, qual será o nosso comportamento em relação aos que se obstinam contra os nossos propósitos? Então, Jesus aqui pede resiliência a Pedro, né? Que ele consiga suportar e enfrentar todas essas adversidades, né? É necessário modificar a visão diante dos corações e mentes enfermos, que constituem os nossos amigos, que gostaríamos se encontrassem em outra situação evolutiva, portanto, de entendimento. Auxiliemos, desse modo, aos ingratos ao nosso lado e aos difíceis para conosco. E treinarmos-emos, para os cometimentos mais graves que nos aguardam no futuro, precedendo a nossa libertação gloriosa. E aqui também cabe lembrar quando Pedro faz essa lamentação a Jesus, né? Falando de que não são os inimigos, são as pessoas mais próximas que estão reclamando, né? Que estão difamando, que estão nesse conflito total. São os mais próximos. E isso acontece conosco até hoje, né? Aqueles que mais nos machucam são os nossos mais próximos. Porque quando você não conhece, quando a pessoa está longe, você não tem nenhuma relação de intimidade, de amor com essa pessoa, ela pode até te ferir, pode até te magoar, mas não é a mesma dor quando aquele que você ama te magoa, né? Então fica claro que isso faz parte da humanidade. Daí quando diz, né, Pedro humano demais, é o Pedro, quando nós também passamos por essa situação e temos esse mesmo sentimento, é aquele Pedro que está dentro de nós também, né? O Pedro que tem sentimentos, o Pedro que tem as suas dores, né? Mas, por outro lado, que possamos nós chegar no Pedro que resiste, no Pedro resiliente, né? E no Pedro todo amor. Na avenida. Calou-se, então, o sublime benfeitor e diluiu-se na noite varrida por leve e perfumada brisa do vale próximo, salpicada de astros fulgurantes. Simão Pedro compreendeu a mensagem oportuna, levantou-se e, a partir dali, jamais se permitiu desânimo ou queixa. Compreendendo os companheiros da retaguarda da evolução,
porém cumprindo o seu dever até o momento da sua crucificação de cabeça para baixo, em Roma, anos mais tarde, por integral amor a Jesus. E a Roselane agora vai fazer umas considerações antes de a gente ir para a prece. Esse texto de Amélia é muito lindo demais, gente. Por favor, Roselane. Daí eu faço uma pergunta, né? A mim mesmo, que como nosso orientador, mestre encarnado, nos orienta sempre, né? De nós fazermos aquela pergunta a nós mesmos, nos colocarmos sempre o texto na primeira pessoa. E o que eu faria se Jesus estivesse na minha frente, dizendo para eu ter bom ânimo, para eu seguir em frente, porque ali ele estaria, né? Claro que numa forma metafórica, porque com certeza eu não tenho nenhuma dúvida que ele sempre está comigo. Mas como Pedro pôde participar desse momento, vivenciar, partilhar essa angústia dele no tete a tete, face a face, né, com Jesus, que maravilha, né? Então, não tinha como ele não se posicionar dessa forma aqui. Jamais daí ele deixou o desânimo, a queixa de lado e partiu para o trabalho, partiu para a missão dele, né? Porque era Jesus colocando, olha que ânimo, que injeção de ânimo Jesus lhe concedendo. Isso é muito lindo, né? E para finalizarmos essa mensagem de Amélia Rodrigues, nos leva à reflexão de que, apesar das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, a exemplo de Pedro, se nós também aceitarmos o convite para seguirmos Jesus, buscando a sua inspiração, buscando o seu exemplo, com a fé viva, poderemos ser instrumentos do seu amor e, como semeadores, espalharmos semente de paz, de fraternidade, de caridade, de esperança na construção de um mundo melhor. Muito obrigada. E agora, então, nós abrimos também para ouvir os nossos amigos que aqui partilham conosco esse momento tão especial. Perfeito, Roselane. Estamos à disposição. Vocês podem perguntar para a Roselane, que ela tem todas as respostas, ela estudou muito. Amélia Rodrigues tem algumas respostas para nós. Mas eu fico perguntando, nós que somos ainda tão pequenos, né, podemos mesmo nos espelhar, né, procurar em Pedro as respostas para as nossas fraquezas, né, porque ele que conheceu Jesus, ele que esteve ao lado, bebeu daquela água pura e ele vacilou, né? Imaginemos nós como que a gente cai. E por isso que eu sempre penso, a gente não deve nos desanimar nunca, né? Nós não devemos. Sempre estar com aquela vontade de trabalhar. Cada vez que a gente cair, vamos nos levantar, né? Que isso faz parte da nossa evolução. A exposição foi muito linda, Roselane e Alvanira, muito bonita, vocês estão de parabéns. Amei, muito emocionante de ver, né, tantos transtornos que o Pedro, né, passou. Então, quando nós passarmos por dificuldades, vamos nos lembrar dele, né, para nos enchermos de força, de coragem e caminhar adiante. Obrigada, dona Miriam. Obrigada, linda.
Mas alguém quer fazer alguma consideração? Lúcia Helena, por favor. Gurias, minhas amigas queridas, maravilhoso as colocações de vocês. O tom de voz, a expressão bem tranquilas, né? E trazendo essas mensagens, né? E dando a continuidade. Então, está percebendo essa continuidade, né? Toda de Pedro para nós. E voltando à questão da fidelidade, né? Jesus nos trazendo, nos mostrando através da sua experiência aqui no mundo, que ele era fiel, né, a Deus, nosso Pai, e trazendo para nós os exemplos, né, de não nos diminuir, não ficarmos tristes, não nos desesperar diante das dificuldades, de sermos justos, né, irmãos. Então, aí mostra toda essa trajetória de Jesus sendo fiel aos propósitos que ele veio para a Terra. Então, o exemplo, e Pedro abraçou isso, né? Através das suas dificuldades, foi levantando, como a gente vai caminhando, tropeçando, levantando, e chega o momento que tu pede um basta, né? E acorda para entender esses ensinamentos. Então, isso também está chegando para nós, através desses estudos, desse nosso recolhimento, aqui todos os dias para estudar. E que a gente seja fiel também a Deus, nosso Pai, e que possamos caminhar junto no encontro dele. Muito obrigada, gurias, de coração. Muito bom. Rosângela? Obrigada. Desculpa, Vanilla. Ia dizer para a Rosângela falar. Bem, eu estou pensando que a coisa está ficando séria, né? Tipo a porta estreita, né? As pedritas aí dando essas explanações lindas, fazendo com que a gente investigue em nós, os pedritos também daqui uns dias. Então, o que eu tenho para dizer é que nada é o acaso nesse grupo Esmiuçando. A gente já está aqui há um bom tempo patinando e revendo os nossos conceitos, aquelas crenças que a gente tinha, ou aqueles atavismos que nós temos muito emprenhados na nossa alma, que possamos nós, com essas lições maravilhosas, e obrigado, meninas pedritas, que desde ontem, porque o Enzo a gente não conta, né? Porque o Enzo ele dá tarefa e ó, se manda fazer palestra. Então a gente diz que a gente está saindo, eu estava pensando ali, fazendo umas comilanças, a gente está saindo do lamaçal interno, descobrindo quão Pedro somos nós. E esse lamaçal que nos permite nos orientar a sair dele é erguer a mão e dizer, tá aí, Jesus, está na hora de a gente, depois desse esmiuçando de 2 anos, está na hora de a gente pegar a tua mão e dizer, o que tu queres que eu faça? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. A Denise também colocou lá no chat como isso é consolador, né? Obrigada da sua participação, Denise. Mas alguém quer fazer alguma colocação? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Vanilla, e que realmente, né, a gente tem que lembrar que Pedro, ele não nasceu pronto, né? Então, só fecha o microfone, dona Iraci. Obrigada. Pedro não nasceu pronto. Então, isso é muito consolador mesmo, como a Denise fala, por quê? Porque nós também, ao longo do tempo, nós temos essa oportunidade, se nós abraçarmos e seguirmos esse caminho, né? É o livre-arbítrio, é uma escolha que nós podemos fazer, de sermos lapidados, assim como Pedro, ao longo do tempo, né? Ou de permanecermos nesse esforço de querermos, de fato, sermos melhor, né? Então, realmente, eu já vim, desde domingo, bastante emotiva, porque vocês não estavam presentes, mas foi muito intenso, assim, a mensagem que a gente recebeu, né, de Eurípides, por meio do Enzo. Então, aquilo já me tocou muito. Eu acho que eu fiquei
muito sensibilizada, muito mais emotiva. E quando fui preparar o domingo esse nosso texto, né, esse estudo, meu Deus, foi muita emoção, porque realmente daí a gente se coloca nessa condição de Pedro, nessa condição ainda né, de imperfeito, mas com esse propósito, com essa luz já brilhando e nos mostrando, é possível, né? Nós podemos sim nos melhorarmos, nós podemos sim fazermos também pelos outros, que o exercício da caridade, ela caminha junto para nós fazermos esse exercício do amor, né? Então, realmente, eu não sei quem que preparou nessa ordem esses temas, mas olha, quem preparou foi muito feliz, viu? Eu não tenho nenhuma dúvida. E está nos colocando na cadeirinha de pensar, sim. Nós estamos aqui, que eu quero ver o que vai acontecer até o dia 30 de janeiro, né? Realmente, muitas emoções estão por vir. Que bom, né? Que bom. Eu realmente estou radiante de alegria, não tem outra palavra, de estar tendo essa oportunidade, né? E a dona Iraci pode falar, falei demais. Está fechado o microfone, Iraci. Obrigada, dona Roselane e dona Alvanira. O que eu quero colocar, que eu quero ter, até o fim desse estudo, a fé de Pedro. Porque uma das coisas que Pedro, foi tudo já, muita coisa colocada, que eu queria falar, mas eu quero ter a fé de Pedro. Que nós tenhamos essa confiança em Deus. Porque no momento que nós quisermos sair do lamaçal, nós temos que ter fé. É isso. Com certeza, dona Iraci. Deus Pai. Dona Iraci, se eu tiver um pedacinho da fé de Pedro, eu já estou bem feliz. Com certeza, Roselane, porque uma das coisas que ontem ele nos mostrou, a humildade dele, né? Ele era uma pessoa extremamente humilde. Hoje ele está nos mostrando a fé dele. É como você disse, a Rosângela já disse, o Enzo, a Ana Meire, que até o fim nós vamos descobrir mais virtudes de Pedro, que muitas vezes nós deixamos de lado. Nós não, muitas vezes na dificuldade, nós deixamos de lado a fé, a confiança. Nós vamos para o lado da nossa ansiedade, da nossa revolta. E Pedro, apesar de às vezes ele ser ansioso, ele sempre confiou. Perfeito. E também mostrou o quanto humano ele é nesse momento, capaz também de se deixar levar por tantas histórias, por tantas coisas negativas que chegaram até ele também, né? Então, só nos resta aprender com esses ensinamentos, né? Aprender a superar tudo que vem, que tem aí em nossa vida e que Pedro está trazendo de uma forma maravilhosa. Isabel, quer falar? Deixa a Denise, levantou a mão, deixa ela falar, depois eu falo, tá? Fico na fila. Perfeito, Denise, por favor. Pode falar, Isabel. Denise, pode ir, depois eu vou. Eu estava pensando que, complementando a parte de quanto é consolador realmente, a gente, apesar de já ter certeza da reencarnação, da gente já ter certeza que nós somos eternos, de que nós chegaremos à perfeição relativa, que seremos espíritos crísticos. Apesar de tudo isso, a nossa fé, ela falha às vezes, né? Como diz a dona Iraci. E Pedro, ali, nesse texto, vem nos mostrar o quanto que nós vamos passar por momentos assim na nossa vida, né? Apesar de ter toda essa certeza já, de ter essa confiança, mas dúvidas vão surgir.
que nós ainda temos consciência, nós temos o conhecimento, mas não a consciência. Eu sempre penso isso, que muitas coisas a gente tem o conhecimento intelectual, mas não tem a consciência, e que essa consciência ela vai chegando aos poucos, e que a fé é uma dessas coisas que tem milhões de camadas, muito mais que qualquer cebola que a gente puder imaginar. Até a gente conseguir realmente ter fé, serão muitas e muitas camadas que a gente vai ter que descascar na gente mesmo. Isabel? Meninas, num primeiro momento, quero agradecer o trabalho de vocês, muito rico. E como o de ontem, ele vem com a entonação da emoção, o que toca a nós profundamente, tá? Muito obrigada. O que tem me feito, assim, pensar, são 3 estudos nós tivemos até agora sobre Pedro, e certamente cada um que preparou, está preparando o seu capítulo, está fazendo a relação com os que estão sendo trazidos, né? E a Roselane falou da ordem, né? Que foi algo assim que cada um foi pegando o seu e foi sendo colocado na ordem de disponibilidade de cada um, mas está saindo de uma forma que está fazendo com que a gente faça ligações, e tenho certeza que à medida que for avançando, nós vamos fazer mais ligações ainda. Mas para mim, uma coisa está muito claro, e ele vem muito a calhar para nós que estamos nessa fase de estudar, como a Denise trouxe, a Rosângela também, esse conhecimento, né? A gente buscando conhecimento, tendo um pouco mais de compreensão, mas que todos nós estamos em processo, e vamos ficar em processo por muitas e muitas encarnações, né? Só que o Pedro, ele vai mostrar ao longo dos capítulos exatamente esse processo que vai acontecendo, e que há a possibilidade, sim, de mesmo ter entendido lá atrás, daqui a pouco sucumbir aqui na frente, porque nós somos falíveis, nós estamos num corpo físico, e esse corpo físico nos traz essas limitações. Então a gente vai acertando, vai se equivocando, vai caindo de novo e vai levantando. Mas em cada um desses momentos, Jesus trazia sempre para ele um ponto ali, certeiro, para que ele fizesse a reflexão de, não, eu vou de novo, recomeço, e vou, e vamos lá, e vamos que vamos, né, como a gente brinca e fala. Então, eu penso, sim, que a gente, em todos os nossos momentos de dificuldade, embora a gente não veja Jesus, mas nós sentimos a presença dele durante as nossas preces. E é nesse momento que ele fala como fala para Pedro: vai em frente, confia, segue, não dá importância para essas coisas pequenas, foca no teu objetivo. Eu acho que é isso que a gente não pode perder, sabe? Vocês trouxeram com esse capítulo isso muito pontual. Então, muito obrigada. Professor Maurício. Boa noite, Pedritas. Coisa linda, hein? And the Oscar go to Roselaine Alvanira. Bom, primeiro, parabéns. Foi lindo. Em segundo lugar, uma coisa bacana para a gente pensar, né? A gente sempre estuda bastante Emmanuel, e é paulada. Nossa, que maravilha ver um texto de Amélia assim tão doce. Equilibra um pouco o estudo das 6, né? A gente, um bate de um lado, aí agora vem o outro e assopra. Então, muito bom. Então, gente, agora que a gente já chegou no momento do horário, né? Eu gostaria de convidar a todos para serenarem seus corações, porque tem mais emoção vindo aí, porque Roselane vai fazer a prece final, tá bom? Mas lembrando, Maurício, ela bate com flores, porque há flores no caminho, ela não deixou de bater. Só para nos lembrarmos.
Mas é que é doce, né? O Emmanuel não, Emmanuel parece assim um fenemê atropelando, né? Aí vem a Amélia e doce, bem gostoso. Doce e perfumado, né? E agora vamos sentir o perfume da prece da Que é o Rosilene. perfume das flores. Então, nesse momento, nós realmente imensamente felizes, queremos agradecer por essa oportunidade de fazer essa reflexão tão profunda, mas tão bela. E que essa reflexão, possa tocar os nossos corações em todos os nossos momentos. Que possamos, sempre que nos encontrarmos em dificuldades, lembrar de Pedro, lembrar de Jesus, que nos acolhe e que está sempre com suas mãos abertas para nos pegar, para dar o seu carinho, o seu alento. E sabemos, sim, que mesmo diante de tantas imperfeições, ele não esquece de nenhum dos seus filhos. Mas é preciso, então, que a cada dia nasça dentro de nós o Pedro forte, o Pedro amor, o Pedro que mesmo que em alguns momentos tenha se manifestado de forma mais austera, mas é o Pedro Pai. E assim, Senhor, te pedimos que permaneça conosco hoje e sempre. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Eu Foi muito vou bom. aqui interromper a gravação para salvar, tá bom?